Seguimos aqui, né, nesse debate, nessa análise com o professor José Álvaro Moisés, cientista político, professor do Instituto de Estudos Avançados da USP. E, professor, é preciso olhar quando a gente fala em crise institucional, instabilidade política, é preciso olhar para o Congresso Nacional, para o Legislativo e o papel dos nossos congressistas, né? O que nós estamos vendo hoje é consequência de um processo que começou quando? Não. Você mencionou os eventos que envolveram a ex-presidente Dilma Rousseff. Não, isso vem de 2013, 2016 e a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. Eu digo, isso mudou aquele panorama em que havia entre o PSDB e o PT uma alternância no governo de uma maneira pacífica, tranquila, harmônica, né? E o processo que vem de 2018 e que acaba na eleição da oposição a Jair Bolsonaro, do presidente Lula, né? De alguma maneira, ao polarizar a política, né? e colocar para os eleitores opções muito polarizadas, né? Acabou criando essa tensão. Você veja que essa obstrução que está ocorrendo nesse momento é, de certa forma, um uso de força, embora não força física, mas de força no sentido de um impedimento de funcionamento da casa, que é a pior coisa que pode ter. As pesquisas que existem, inclusive as que eu conduzi na Universidade de São Paulo, sobre a opinião dos eleitores sobre as instituições, o Congresso Nacional e os partidos são as instituições que são mais rejeitadas pela população. Então, a maneira de resolver isso é o funcionamento do Congresso Nacional. Que haja divergência, que haja pontos de vista diferentes. E é evidente que o que está em questão nessa obstrução são as questões relativas à chamada anistia e, num certo sentido, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser resolvida na base do impedimento do funcionamento de uma das casas do Congresso, como no caso da Câmara. Deve ser conduzidas segundo o que estabelece a Constituição e as leis brasileiras. Eu acho que aqui há um ponto que conecta essa situação interna do Brasil com algo que nós estamos vivendo no plano das relações internacionais. O presidente Donald Trump está usando o poder dos Estados Unidos, o poder econômico e o poder militar, para chantagear muitos países e impor um ponto de vista que afeta a economia e, portanto, tem repercussão social em muitos países, né? Como no caso do Brasil. Quer dizer, é um uso, ao invés de o uso da lei, do consenso, dos tratados, de alguma maneira, do respeito àquilo que estabelece o princípio democrático, é uma imposição de força. Nesse caso, não se trata de força militar, mas é o uso do poder que um país como os Estados Unidos tem para obrigar outros países a digamos, aceitarem aquilo que está sendo proposto pelo presidente norte-americano. Num certo sentido, você reproduz isso quando, ao invés de dialogar, debater e, inclusive, trazer para a opinião pública o debate sobre as questões que envolvem a anistia e o processo do presidente Jair Bolsonaro, trazer para o debate da sociedade. Ao invés disso, você faz a obstrução e impede uma instituição como a Câmara de funcionar. Eu não acho que isso é bom. Não é bom. É uma pontuação importante que o professor faz, mas como a gente não tem, talvez, o contraponto ou alguém para trazer, talvez, as justificativas da Câmara dos Deputados, é que eu apresento um programa mais cedo e nós justamente repercutimos as manifestações de alguns deputados. E quando se fala obstrução, né, obstruir a atividade de alguém pode parecer para o grande público que trata-se de uma pessoa que está se colocando à frente de outra que quer seguir o seu caminho, quer caminhar, né? Então pode passar essa impressão. Mas a obstrução é um dispositivo que consta no regimento da Câmara dos Deputados. Então pode parecer uma afronta, mas o que esses parlamentares diziam?
de fato, muitos falam, sequestraram a pauta do Congresso Nacional, sequestraram os interesses do Brasil, estão impedindo que a maior parte do Congresso, né, uma vez que esse grupo não é a maioria, esse grupo impede o funcionamento da Câmara dos Deputados. E aí a defesa que esses parlamentares fazem é que trata-se de um dispositivo que consta no regimento da Câmara dos Deputados. Mas, para além disso, o professor traz uma reflexão muito importante acerca do marco temporal dessa crise institucional, ou pelo menos da deficiência ou a impossibilidade de algumas instituições atuarem para pacificar o país, ou talvez promoverem um processo de autocontenção. Há dois aspectos que a gente precisa considerar quando a gente fala do Congresso Nacional. Eu queria pedir a reflexão do senhor. Comenta-se que, em dado momento, iniciou-se um processo de judicializar absolutamente tudo. Instituíram o terceiro turno, né? É como se a judicialização fizesse parte da tramitação de um processo, de um projeto de lei. Queria que o senhor discorresse sobre se há o excesso de judicialização e o quanto isso pode prejudicar o funcionamento das instituições, uma vez que, naturalmente, sempre se recorre à Corte Suprema, e se o Congresso mais empoderado, talvez demasiadamente empoderado, inclusive no que tange à execução orçamentária, se isso colaborou para esse processo, professor. Não, sem a menor dúvida. Eu queria antes fazer uma observação sobre a questão da obstrução. De fato, ela está no regimento das duas casas. Mas não é essa obstrução em que deputados impedem, né, que o presidente da Câmara exerça o seu papel de presidente. Aí não é propriamente obstrução, é um impedimento de fato, né? Então, eu acho que é preciso distinguir isso. Agora, a judicialização da política veio ocorrendo, de alguma maneira, isso veio ocorrendo desde do final da Segunda Guerra Mundial em muitos países, na medida em que a justiça foi progressivamente assumindo, a partir das constituições, direitos, não é? A execução de direitos que são muito fundamentais para o funcionamento da democracia. Agora, o que aconteceu no Brasil é uma coisa que foi um pouco adiante, além disso, que foi quando havia conflitos que não se resolviam no parlamento, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado, partidos, às vezes da esquerda, às vezes da direita, recorriam ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, provocado, foi progressivamente tendo que responder a essas questões, né? Há inúmeras questões que foram levadas e que poderiam ter sido decididas no próprio Congresso. Por exemplo, a questão da transparência das emendas parlamentares. Esse é um tema que a Casa poderia ter feito a votação, feito a mudança e evitado que ela fosse, por exemplo, parar no Supremo e, como nós vimos, ser disciplinada por um dos juízes, né, do Supremo e como modo de resolver a desinformação que havia de em que direção iam as emendas, para quais prioridades, para quais municípios. Não havia transparência nesse processo, né? Então, isso poderia ter sido resolvido, evidentemente, no parlamento, mas foi levado para o Supremo. O que significa que, portanto, a judicialização ela não pode ser pensada apenas como a ação do Supremo, mas sim como a ação dos partidos e, em algum sentido, do parlamento e às vezes também do executivo, de levar para a Corte Suprema questões que poderiam ser resolvidas no âmbito dessas instituições. Isso não ajuda muito, digamos assim, a melhorar o funcionamento da democracia, né? Isso vai criando tensões, que é essa que nós estamos vendo hoje. Hoje nós temos uma situação em que o conflito entre as instituições republicanas é grande. Você mencionou com razão que principalmente a Câmara, mas o Parlamento de modo geral, foi se empoderando progressivamente de 2013, 2016 para cá, não é? Começou, na verdade, lá por 2016, antes mesmo do impeachment da presidente Dilma, né? Começou antes.
né, com o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara. Então começou primeiro as emendas impositivas, depois vieram as emendas individuais, depois as emendas de bancada, e com isto o Congresso, não é, retirou das mãos do Executivo uma parte importante da execução orçamentária, perto de 25%, o que não é pouco, considerando todo o orçamento brasileiro. Sim. Então, eu digo, esses conflitos entre essas instituições acaba criando um clima de tensão, de conflito que não ajuda, não é bom para que não é bom para o enfrentamento dos problemas do país. Né? Eu pedi licença. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu acessar a mesa e fala neste momento. Vamos acompanhar. Para tomarem seus assentos, pela gravidade do momento, e solicitar aos demais parlamentares que deixem o espaço para a mesa trabalhar. O lugar dos deputados é abaixo. Solicito a todos educadamente que permitam os trabalhos da mesa. Altineu. Deputado Altineu Cortes, quero solicitar aos parlamentares que estão no plenário que possamos manter a ordem para que a sessão possa correr da melhor forma possível. Da mesma forma que eu estou pedindo a tranquilidade aos que estão no plenário, eu peço àqueles que estão aqui sob a mesa que deixem o espaço para a mesa trabalhar e possam ir aos seus lugares. Essa é uma só... Mas eu quero contar com a colaboração de todos para que tenhamos o respeito. Então, não vai ser na agressão que nós vamos resolver esse problema. Então, nós queremos aqui, até para que tenhamos a paridade, a mesa possa se manifestar ao longo do que tem acontecido nesses últimos dias, eu peço a todos aqui, de maneira educada, que possamos deixar aqui o espaço para a mesa e peço aos parlamentares que possam tomar os seus lugares. É educadamente o que eu estou pedindo. E manter a ordem dos trabalhos. Aí, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, né, conseguiu acessar a mesa pedindo para que os demais parlamentares ocupem os seus lugares, dizendo que não será na base da agressão que os trabalhos vão começar, e aí ele reiterando um pedido de que os deputados colaborem com o processo.